Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje quero comentar com vocês Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, onde o apóstolo Paulo trata de um assunto importantíssimo. Ele nos mostra a nossa vida antes de Cristo e a nossa vida com Cristo. O homem sem Cristo está morto, o homem com Cristo está vivo. O homem sem Cristo está perdido, o homem com Cristo é salvo. Que texto importante para a sua edificação. Portanto, escute a leitura que farei desse texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que maravilha! Meus queridos, aqui não é para nos humilhar, mas é para nos fazer entender nossa realidade. A realidade do homem sem Deus é uma realidade de um homem que não obedece a Deus, que não vive com Deus e, portanto, está morto em seus delitos e pecados. A realidade de um homem sem Deus, queridos, ele anda segundo a carne, ele anda segundo os seus próprios pensamentos, ele se inclina como filho da desobediência, e tudo isso para a sua perdição. Mas Cristo veio. A grande notícia, a melhor notícia que nós podemos receber neste mundo é que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar e para nos resgatar para Deus. O apóstolo Paulo então diz que todos nós antes andávamos inclinados aos desejos da carne, aos desejos do pensamento e que por natureza, pelo próprio nascimento natural, éramos filhos da ira. Entretanto, meus queridos, mas Deus sendo misericórdia, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu. Mas ele morreu para destruir o pecado, para matar o pecado, para acabar com as consequências do pecado. Ele morreu a sua e a minha morte. Ele morreu para que eu e você possamos ter vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou. O pecado nos matou, mas quando chegamos a Cristo, Ele nos ressuscitou. E, portanto, meus queridos, pela graça somos salvos. Pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus que enviou Cristo Jesus, somos salvos. Somos salvos pela graça. Jamais mereceríamos, nem merecemos o perdão, não merecemos a salvação, não merecemos a justificação, não merecemos nem sequer citar o nome bendito de Deus. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo.
O cristão é aquele que hoje ele está no mundo, mas também ele está vivendo uma vida espiritual. Ele vive no Espírito, inclinado nas coisas do Espírito, foi selado pelo Espírito, ele se enche do Espírito e ele vive numa dimensão sabendo que Cristo voltará, que daqui um pouco nós estaremos com Ele para seu louvor, para a sua glória, para adorá-lo eternamente. E tudo isso, meus queridos, Deus fez para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Tudo isso em Cristo Jesus. Eu gostaria que você não se esquecesse disso. Você pode sentir falta da água. Isso não tem problema. Você pode sentir falta do pão. Isso passa. Você pode sentir falta da roupa. Isso é de menos. Você pode sentir falta do remédio para a sua enfermidade física. Deixe isso para lá. O que você não pode de jeito nenhum deixar para lá é a ausência de Cristo. Você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo, nós precisamos de Cristo mais do que a própria vida, mais do que tudo e qualquer coisa neste mundo. Eu e você precisamos de Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, queridos, não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa reconciliação, a nossa redenção, a nossa adoção, a nossa filiação com Deus vem pela graça sois salvos mediante a fé. Você precisa crer. Você precisa crer que Jesus veio a este mundo, morreu em seu lugar, Ele viveu para a glória do Pai, e tudo isso, meus queridos, para que eu e você possamos adorar a Deus e viver uma vida santa e feliz. Você está sofrendo neste mundo? Você tem aflições neste mundo? Eu também tenho, todos nós temos. Mas pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo diz, não de obras. A nossa salvação não é porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu dou uma esmola, mas isso não vem, isso de jeito nenhum faz você salvo. Olha a vida de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Ser temente a Deus não quer dizer que é salvo. Era um homem que de contínuo orava e fazia esmolas, ele não era salvo. Era um homem que ajudava as pessoas, ele não era salvo. Fazia orações, era temente a Deus, de contínuo orava a Deus e dava muitas esmolas ao povo. Um dia, em sua oração, um anjo ali aparece e diz, olha, chama Pedro. E ele vai te dizer palavras que te importam que seja salvo. Queridos, a salvação não é por obras, não é por temer a Deus, por ser temente a Deus, por fazer longas orações, por dar muitas esmolas, por fazer caridade. Isso, você não é salvo por isso. Salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Você é salvo pelo amor que Deus tem por você, pela bondade que Deus demonstra a você ao ponto de dar o seu Filho para morrer no seu lugar, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todo crente realiza boas obras. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele ajuda o próximo, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. A grande vantagem do conhecimento da palavra de Deus, queridos, é essa. Há muitas pessoas que não têm a Cristo e querem então fazer isso ou aquilo para serem salvas. Estão perdidas. Mas todos os que têm Cristo Jesus, eles fazem isso e aquilo por gratidão, porque eles foram criados para isso. Que Deus te abençoe, no nome bom de Jesus.